Vamos agora à primeira parte do livro, A Filosofia da Linguagem e sua importância para o marxismo. No capítulo 1 nós temos Estudo das Ideologias e Filosofia da Linguagem. As bases de uma teoria marxista da criação ideológica, a dos estudos sobre o conhecimento científico, literatura, religião, a moral, ou seja, aspectos que se fazem presentes na superestrutura, estão estreitamente ligadas aos problemas de filosofia da linguagem. Um produto ideológico faz parte de uma realidade, como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo. Mas, ao contrário destes instrumentos de produção, deste produto de consumo, um produto ideológico também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é exterior. Então vejam só, pessoal, nós temos aqui um produto ideológico, que pode ser um produto de consumo, por exemplo, como ele cita aqui, o pão e o vinho, são produtos de consumo. No entanto, estes produtos de consumo podem se transformar em produtos ideológicos, como fazer referência, por exemplo, a uma determinada religião, o pão fazendo referência à carne, o vinho fazendo referência ao sangue. Então nós temos aqui um produto de consumo que também desempenha a função de um produto ideológico. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. Um corpo físico vale por si próprio, não significa nada e coincide inteiramente com sua própria natureza. Nesse caso, não se trata de ideologia. Por exemplo, se eu vou à lousa e desenho uma cadeira, nós temos aqui um desenho, um aspecto físico, e ele vale por si próprio. Ele remete a uma realidade, nesse caso específico, a cadeira, e não pode ser visto aqui como um signo ideológico. Por quê? Porque ele não remete a algo situado fora dele mesmo. Ele remete à cadeira. Diferentemente, por exemplo, do pão e do vinho, em um determinado contexto, obviamente, eles estariam remetendo a algo fora deles mesmos. O vinho remetendo ao sangue e o pão remetendo ao corpo de Cristo, por exemplo. E o que me traz esta informação de que o pão remete ao corpo de Cristo, o vinho remete ao sangue, justamente ao aspecto ideológico. Há uma questão simbólica aqui presente. Se não há ideologia, se o signo não é ideológico, então esse signo ele vale por si próprio, sendo, portanto, motivado fisicamente. Em si mesmo, um instrumento não possui sentido preciso, mas apenas uma função. Por exemplo, a foice e o martelo, são instrumentos, mas que podem, em determinado contexto, serem convertidos em signos ideológicos, que é o caso justamente da foice e do martelo, como emblema da União Soviética. A foice e o martelo possuem aqui um sentido puramente ideológico. Então, pessoal, todo instrumento de produção pode, da mesma forma, se revestir de um sentido ideológico. Os instrumentos utilizados pelo homem pré-histórico eram cobertos de representações simbólicas e de ornamentos, isto é, de signos. Nem por isso, o instrumento, assim tratado, torna-se ele próprio um signo. É importante destacar, pessoal, que o produto, ou mesmo um instrumento, ele pode se transformar em um signo ideológico. No entanto, o fato de ele se transformar em um signo ideológico não retira a característica de produto ou de instrumento que está sendo transformado em signo. Ou seja, a foice e o martelo fazem referência à União Soviética, mas a foice continua sendo uma foice, tendo a sua funcionalidade como um instrumento, e o martelo também, ele continua sendo um martelo.
Os produtos de consumo, assim como os instrumentos, podem ser associados a signos ideológicos, mas essa associação não apaga a linha de demarcação existente entre eles. Então, os produtos de consumo continuam sendo produtos de consumo, mesmo que sejam transformados, em signos ideológicos. É como se o aspecto natural deles, permanecesse neles mesmos. Ao lado dos fenômenos naturais, do material tecnológico e dos artigos de consumo, existe um universo particular, o universo dos signos. Todo produto natural, tecnológico ou de consumo pode tornar-se signo e adquirir, assim, um sentido que ultrapasse suas próprias particularidades. Um signo não existe apenas como parte de uma realidade. Ele também reflete e refrata uma outra realidade. Então vejam só, um signo ele vai refletir uma realidade, Agora, essa realidade pode ser fiel ou pode ser uma realidade distorcida. Obviamente, aqui nós vamos considerar o aspecto da ideologia. Como um signo é ideológico, dependendo, obviamente, da ideologia dominante, no caso, nós vamos ter uma aproximação maior ou uma distorção no que diz respeito à realidade. Como a ideologia faz parte da superestrutura, ela passa a ser um aspecto que é determinado pela infraestrutura. E o que nós teríamos nessa infraestrutura? Teríamos justamente o modo de produção, o modo de produção material. Como o homem produz a sua própria existência. Obviamente, considerando a atualidade, nós teremos o modo de produção capitalista. Então, o modo de produção capitalista, ele influencia os aspectos da superestrutura, como a religião, como a moral, como a ideologia. Consequentemente, esta ideologia vai acabar influenciando nesta reflexão, que diz respeito justamente da relação do signo com a realidade. Este signo vai refletir ou não a realidade. Ele vai trazer uma realidade distorcida, ele vai trazer uma realidade aproximada, Isso, obviamente, vai estar permeado da ideologia dominante. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica, isto é, está sujeito a julgamentos de valor, como falso, correto, justificado, bom. Onde o signo se encontra, encontra-se também o que é ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico. Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. E por quê, pessoal, que o signo ideológico ele vai ser um fragmento dessa realidade? Justamente pelo fato de ele ser ideológico. Como ele é ideológico, há aqui um aspecto material nele. O signo é um fenômeno do mundo exterior, uma vez que ele vai refletir a ideologia. E a ideologia ela é determinada pela infraestrutura, pelo modo de produção, pelas relações sociais. E a compreensão que nós temos do mundo, ela é uma resposta a um signo por meio de signos. Como é que a gente se comunica? Como a gente compreende o mundo? Quando nós nos deparamos com determinados signos, para compreender estes signos, nós utilizamos os signos que nós já temos. Grosso modo, pessoal, seria justamente o nosso conhecimento de mundo, toda a nossa bagagem histórica. A nossa consciência individual está repleta de signos. Estes signos entram em contato com outros signos, buscando justamente a compreensão. Daí surge o seguinte questionamento: a consciência determina os signos ou os signos determinam a consciência? A gente é consciente, a gente pensa, porque nós adquirimos os signos, ou nós adquirimos os signos porque temos consciência. A consciência aqui, pessoal, para Bakhtin, só se torna consciência
quando se impregna de conteúdo ideológico e, consequentemente, somente no processo de interação social. Então, pessoal, a gente não nasce com essa consciência. Essa consciência ela é construída, né? Ela vai se formando, né? Nessa interação social. Nessa interação social, a gente vai adquirindo signos, a gente vai entrando em contato com signos, consequentemente, esses signos vão nos auxiliando, né, a compreender o mundo, consequentemente, entrar em contato com novos signos. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, é um processo dialético, né? Os signos vão surgindo simultaneamente, né, ao surgimento da própria consciência. Não cabe aqui a gente falar o que vem primeiro ou o que vem depois, enfim, né? Eles vão surgindo simultaneamente. Signos e consciência. Os signos só podem aparecer em um terreno interindividual. Ou seja, pessoal, a gente não pode adquirir signos, né, sem interação social. Em outras palavras, não se trata de algo natural, de algo biológico. A gente não nasce com os signos, a gente vai adquirindo estes signos, né, na interação social. Consequentemente, pessoal, o estudo da linguagem, né, deve pertencer ao âmbito das ciências humanas e não das ciências naturais. E aqui nós temos uma aproximação muito grande com o pensamento marxista, né? O homem não nasce homem, ele vai se constituindo enquanto homem em suas interações sociais, né? Ele vai produzindo a sua própria existência. A linguagem, a gente não nasce com a linguagem, a gente vai adquirindo a linguagem na interação. A consciência individual é um fato socio-ideológico, né? A consciência que nós temos, ela é o resultado de nossa interação social. E, obviamente, esta interação social é permeada de ideologia. A única definição objetiva possível da consciência é de ordem sociológica. A consciência não pode derivar diretamente da natureza, como tentaram e ainda tentam mostrar o materialismo mecanicista ingênuo e a psicologia contemporânea. Não é a ideologia que deriva da consciência, como pretendem o idealismo hegeliano, por exemplo, né? A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de relações sociais. Os signos são o alimento da consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. Então, a gente só tem consciência porque a gente tem signos, né? A gente só consegue pensar por meio dos signos. Por isso que os signos eles seriam justamente o alimento da consciência individual. A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica. Então, se a consciência ela é permeada de signos, né? Se nós só conseguimos pensar por meio de signos, e se os signos são ideológicos, compreender a lógica da consciência é compreender, acima de tudo, né, a lógica da comunicação ideológica. A psicologia objetiva deve se apoiar no estudo das ideologias, né? A realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade objetiva dos signos sociais. A realidade ideológica é uma superestrutura situada imediatamente acima da base econômica. A base econômica é justamente a infraestrutura, né? Diz respeito ao modo de produção, e acima dessa base econômica, né, nós teríamos a superestrutura, onde estaria presente justamente esta realidade ideológica. Então, compreender a realidade ideológica, compreender a ideologia, compreender como nós pensamos, né? É, acima de tudo, pessoal, compreender a base econômica, o modo de produção. Não é a consciência individual o arquiteto dessa superestrutura ideológica. Ela seria justamente o reflexo. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência.
A realidade toda da palavra é absorvida por sua função de signo. É como se a palavra aqui, pessoal, fosse justamente um instrumento, né, que carrega este signo. Mas a palavra não é somente o signo mais puro, mais indicativo. É também um signo neutro. Ela é neutra em relação a qualquer função ideológica específica. Pode preencher qualquer espécie de função ideológica, estética, científica, moral, religiosa. Então, dependendo, pessoal, da ideologia dominante, né, uma palavra vai carregar um determinado signo ideológico. Então, ela, por si só, ela é neutra. A palavra é vista aqui como um material semiótico da vida interior, da consciência. A palavra também tem um papel semiótico da vida interior, né, da consciência. A consciência não poderia se desenvolver se ela não se dispusesse de um material flexível, veiculado pelo corpo. E a palavra constitui exatamente este tipo de material. A palavra é, por assim dizer, utilizável como signo interior. Pode funcionar como signo sem expressão externa. Quando a gente começa a pensar, pessoal, sem necessariamente exteriorizar este pensamento. Então a gente só está pensando. Este pensamento nosso, né, ele é permeado dessa palavra interior. Esta palavra interior é aquela que não é exteriorizada. É preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social, para compreender seu funcionamento como instrumento da consciência. A palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda a criação ideológica, seja ela qual for. E ela seria importante até mesmo nesse discurso interior, né? Nesse discurso que não é exteriorizado. Os processos de compreensão de todos os fenômenos ideológicos, como um quadro, uma peça musical, um ritual ou um comportamento humano, não podem operar sem a participação do discurso interior. Esse discurso anterior que a gente tem, né, quando a gente está lendo um livro, por exemplo, né, busca justamente a compreensão daquele texto. Então, é como se a gente estivesse dialogando com aquele texto, né? E esse diálogo se dá na consciência. Isso não significa, obviamente, que a palavra possa suplantar qualquer outro signo ideológico. É impossível, por exemplo, exprimir em palavras, de modo adequado, uma composição musical ou uma representação pictórica. Um ritual religioso não pode ser inteiramente substituído por palavras. Agora, nenhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, permanece isolado. Ele se torna parte da unidade da consciência verbalmente constituída. A consciência tem um poder de abordá-lo verbalmente. Obviamente, quando a gente compreende algo, né, se depara com algo, essa compreensão, que obviamente está no nível da consciência, diz respeito a uma atividade verbal, né, uma atividade verbal interna, interior. A palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação. Pois bem, na próxima aula nós vamos falar aqui sobre a relação entre a infraestrutura e as superestruturas. Bons estudos a todos e até a próxima.